Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um áudio de estudo, um vídeo de estudo da verdade, da vida, de todas as coisas feitas por Deus. Todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, que juntos com a verdadeira ciência, a arqueologia e a história antiga da humanidade, tudo isso junto, forma uma coluna ou um conjunto da firmeza, da verdade, da fé e do amor, vindo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos em nosso último vídeo de estudo, irmãos, de toda a criação feita por Deus, Jacó se confirmar definitivamente como filho herdeiro da promessa de Deus dada a Abraão, no lugar de seu irmão mais velho, primogênito Esaú. Se antes Esaú já tinha sido reprovado por vender o direito de primogenitura para Jacó em troca de um prato de comida, tornando-se assim um profano das coisas de Deus, e depois quebrar as regras de Deus, casando com mulheres idólatras da terra de Canaã, misturando a descendência com outros povos, a descendência de Israel com outros povos que não serviam a Deus. Agora, o próprio Esaú vê seu irmão, além de pegar o direito de primogenitura para herdar a bênção de Deus dada a Abraão, começa a andar também nas regras de Deus. Isto indo para Padã Arã casar com uma de suas primas, da própria família de Abraão, e que era o desejo de seu pai, que tinha aprovação de Deus. Ou seja, a ordem era um povo separado, sem mistura com o povo de Canaã. Porque o povo de Canaã, irmãos, era um povo muito idólatra. Só adorava imagens de esculturas como se fosse Deus. E faziam sacrifícios abomináveis para essas imagens de esculturas, como, por exemplo, matar seus próprios filhos inocentes no fogo do altar do Deus falso Moloque. E no final do nosso último estudo, vimos o todo-poderoso Deus confirmando Jacó como herdeiro da promessa. Fato este que aconteceu quando o próprio Deus apareceu para Jacó no caminho dele para Padã Arã, para buscar a sua noiva, uma família para Abraão. Deus se identifica para Jacó como o Deus de Abraão, seu avô, e o Deus de Isaac, seu pai, e diz que estará com ele em todos os tempos de sua vida. E em contrapartida, Jacó promete a Deus diante do altar que fez no exato momento da escada. Ele viu no sonho, subindo até o céu, os anjos subindo e descendo, e em cima ele viu Deus estava em cima, segundo a visão dele. Logo Jacó chamou aquilo ali de Betel, que quer dizer casa de Deus. Então, nesse mesmo altar de pedras que ele levantou ali, Jacó fez um voto a Deus de que se Deus proteger ele, der vitória a ele, pão, comida, roupa, para ele ir para Padã Arã e voltar ali para Canaã, em paz, para a sua terra, Jacó diz que o Deus de Abraão e o Deus de Isaac será o seu Deus para todo sempre. E assim o pacto é selado da parte de Deus e da parte de Jacó. Um pacto íntimo entre eles, do jeito que o Senhor Deus quer, com cada um de nós em particular. Ou seja, além do pacto oficial da herança e promessas de Deus feitas a Abraão, o Senhor Deus e Jacó tinham um pacto entre eles. Deus protegeria e sustentaria Jacó nessa viagem. E Jacó prometeu que servirá a Deus para sempre. É como se nos dias de hoje, além do pacto da salvação das nossas almas, feitas por Jesus Cristo, que nós adquirimos, quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas, cada um de nós, em particular, também tem um particular com Deus, uma promessa com Deus, algo íntimo, só nosso. Hoje, nós iremos estudar a chegada de Jacó na terra da família de Abraão, como foi a sua estadia lá, as experiências que adquiriu. E Moisés nos conta assim: e Jacó, depois do sonho do altar, continua seu caminho rumo a Padã Arã, para a terra da família de seu pai e de sua mãe. Quando chega próximo ao local, vê um poço de águas e 3 rebanhos de ovelhas deitados ao lado do poço, e todos os rebanhos, e uma grande pedra sobre a boca do poço, digamos assim, da cacimba, né? Tampando. E os pastores esperavam juntar todos os rebanhos de uma só vez para tirar a pedra, que era muito pesada, e poder tirar a água e dar a todos os rebanhos. Então Jacó se aproxima e pergunta: meus irmãos, de onde sois? E eles responderam: de Arã. E Jacó torna a perguntar: vocês conhecem Labão, filho de Betuel, que é filho de Naor, que é o irmão de Abraão? E eles disseram: conhecemos. E Jacó pergunta: está tudo bem com ele? E eles responderam: sim, tudo está bem com ele. E veja, forasteiro, aí vem uma de suas filhas, Raquel, com suas ovelhas para dar de beber. Então Jacó diz aos pastores:
Estamos em pleno sol forte do dia. Já não é hora de juntar o rebanho e dar de beber às ovelhas para apacentá-las? E os pastores responderam: não podemos fazer isso até que todos os rebanhos estejam reunidos finalmente para de uma só vez remover a pedra e dar de beber aos rebanhos. Enquanto eles ainda estavam falando, chegou Raquel, filha de Labão, irmão de Rebeca, mãe de Jacó, com as ovelhas de Labão, porque como Labão não tinha filho homem, já era velho, então Raquel, sua filha, era pastora de ovelhas. E Jacó, vendo Rebeca com seu rebanho, rapidamente removeu a pedra que estava tampando a boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. E Jacó, vendo que Raquel era sua prima, a amou muito, a beijou, levantou sua cabeça para os céus e chorou. E Raquel, sem entender nada do que estava acontecendo, ficou admirada. E exatamente quando Jacó diz a ela que o filho de Rebeca, irmã de seu pai, Labão, a Raquel, então Raquel, quando fica sabendo que Jacó é seu primo, correu e anunciou a seu pai, Labão, que o seu parente estava ali. E aconteceu que, ouvindo Labão as notícias vindas de Raquel a respeito de seu sobrinho Jacó, filho da sua irmã Rebeca, correu e abraçou Jacó, beijou e levou ele para casa. E Jacó contou a Labão todas as coisas que aconteceram com ele lá na terra de Canaã, e o motivo dele estar ali, enviado pelo seu pai Isaque, para pegar uma noiva como sua mulher. Então Labão confirmou que Jacó era realmente da família dele, através de Isaque, tio de Labão, e de Rebeca, irmã de Labão. E assim ficou com Jacó um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: só porque tu és minha família irás cuidar das minhas ovelhas de graça? É claro que não. Diga quanto é o teu salário. Labão disse isso porque, primeiro, Jacó removeu a pedra para dar de beber às ovelhas dele, já que Raquel não tinha forças, e era a última a dar de beber às ovelhas toda vez. Antes de estudarmos, irmãos, e ele também pastoreou ali durante esse mês as ovelhas junto com Raquel. Então, Labão viu tudo isso e fez a oferta de emprego para Jacó. E antes de estudarmos a resposta de Jacó, a oferta que Labão fez, para ele ganhar um salário, vamos observar que Labão tinha duas filhas. Uma era Léa, a filha mais velha. Tinha olhos mais tristes. A outra era menor. Seu nome, Raquel, ela era muito formosa e bela para todos os que olhavam para ela. E Jacó com certeza amava mais Raquel, numa eventual escolha das duas para ser sua mulher, sua noiva, e voltar para a terra de Canaã com ele. Então a resposta dele pelo salário foi: vou te servir como pastor de ovelhas de graça durante 7 anos, para que, no final, tu me dê Raquel como minha esposa. E isso, irmãos, seria o dote de casamento, pois na época, toda vez que o pai dava uma filha em casamento, o pai do noivo, ou o próprio noivo, tinha que pagar um dote ao pai da filha, da noiva, pelo casamento. Exatamente como fez Isaque com Raquel. Mas aqui Jacó estava começando a andar nos trilhos com Deus. Ou seja, Isaque não vai mandar pedir as riquezas do seu pai lá em Canaã para pagar o dote. Com certeza Isaque mandaria um belo dote de riqueza para Jacó pagar. Mas Jacó começa a andar com seus próprios pés e sem querer depender de seu pai. E também para ver se Deus realmente estava com ele. E aquele pacto de 7 anos de serviços de graça para Labão era para pagar o dote do casamento. Depois dos 7 anos, ele, trabalhando de graça, ele pagaria o dote, E Jacó pegaria Raquel como sua mulher. E Labão pensou consigo mesmo. Disse para Jacó: melhor eu dar ela, porque é da família, a você, do que a outros que não conheço. Fique então comigo trabalhando já após esses 7 anos. E o preço ficou certo como dote de casamento de 7 anos para Jacó, servindo a Labão como pastor de suas ovelhas de graça. E assim Jacó serviu a Labão durante 7 anos. Mas como Jacó amava muito Raquel, isso pareceu alguns dias para ele de verdade. No final de 7 anos, disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque o tempo está cumprido para que eu finalmente case com ela. E Labão reuniu os homens daquele lugar e fez um grande banquete de comemoração. E aconteceu que à tarde, já à noitinha, que Labão pegou Léa, sua filha mais velha, e trouxe-a para a tenda de Jacó, toda vestida com um véu sobre o rosto, que não podia olhar, não podia ver.
como era o costume da época. E Jacó, depois de muita comemoração, com muito vinho, chegou em sua tenda e se deitou com sua mulher. Né? Sua mente, sua capacidade não estava mais lúcida. Ele não estava lúcido no momento, por causa do muito vinho que havia bebido nas comemorações do seu próprio noivado e casamento. E teve relações com ela, confirmou o casamento com Léa, né? A mais velha, e não com Raquel, e possuiu ela oficialmente como mulher. Aconteceu que de manhã, quando o sol nasceu, Jacó olhou e percebeu que não era Raquel, mas era Léa, e estava com ele na sua cama, e que tinha confirmado ela como sua mulher. O trago já estava feito, já estava casada, já confirmou, não tinha mais como voltar atrás. Não podia ser mais desfeito. E Labão aproveita, como era o costume de Zilpa. E Labão aproveita, como era o costume, ele dá Zilpa, uma de suas servas, a Léa, para que agora Zilpa fosse serva de Léa na sua nova casa junto com Jacó. Mas Jacó rapidamente vai até Labão e diz: por que fizeste isso comigo? Eu te servi durante 7 anos para ter Raquel como minha esposa, e não Léa. Por que tu me enganaste? Que coisa, né, irmão? O enganador sendo enganado. Jacó, que era enganador, agora foi enganado, recebendo agora o troco. Isso nos lembra as palavras do apóstolo Paulo para o jovem pastor Timóteo, quando ele disse: mas os homens mal irão de mal a pior, Timóteo, enganando e sendo enganados. Isso está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Aqui, irmãos, Jacó é diferente, ele está começando a se converter, igual ao próprio apóstolo Paulo, que depois percebeu o mal que estava fazendo e se converteu. Está entendendo? Então Jacó aqui, agora não é mais enganador, ele já começa a ser enganado. E diante dessa afirmação de Jacó, de que ele, Labão, o enganou, Labão responde: aqui neste lugar no Oriente não tem costume a filha menor se casar primeiro do que a filha maior. Mas eu faço um acordo contigo, Jacó. Trabalha para mim mais 7 anos e te dou a Raquel também, como tua esposa, terás 2. E Jacó, sabendo que não podia mais desfazer os 7 anos de trabalho, porque não podia voltar no tempo, e também amando Raquel de coração, aceitou então a missão de trabalhar mais 7 anos para Labão, seu tio, de graça de novo, e desta vez em troca de Raquel como sua esposa. Mas no final mesmo, se formos considerar, ele acaba trabalhando 14 anos para poder ter Raquel, que era seu real interesse. E finalmente termina os outros 7 anos de trabalho de Jacó para seu tio Labão, e desta vez Raquel foi dada como sua esposa. Dá-me minha esposa, disse ele, e Labão finalmente entregou Raquel como esposa para Jacó. Então Jacó agora tem 2 esposas, mas Raquel era a que ele realmente deveria ter, a que ele mais amava, porque Jacó amou muito Raquel. E tem outro ponto interessante, que prova que Raquel deveria ser a única esposa de Jacó, se não fosse essa enganação e atrapalhada toda de Labão. Labão, além de entregar Raquel a Jacó como sua esposa, ainda deu sua outra serva, Bila, para ser outra serva de Raquel. Estamos vendo, irmãos, que Deus, desde o começo, quando chamou Abraão, não queria a bigamia, que é o casamento de um homem com 2 mulheres, e nem a poligamia, que é o casamento de um homem com mais de 2 mulheres. Na realidade, Deus sempre quis a monogamia, que é o casamento de um homem com uma só mulher. Primeiro foi Abraão, uma só mulher. Depois Isaac, uma só mulher. E agora Jacó deveria ser uma só mulher. Mas diante de todo o fato que relatamos acima, acerca de Labão, não continua na monogamia, que era o que Deus queria. Mas temos agora a bigamia, que não era o desejo de Deus, mas é a permissão de Deus, por causa da dureza de coração dos homens. Como disse Jesus Cristo, Deus só suportou isso aqui nesse período e no período da lei de Moisés. Mas no período da graça, na igreja e com Jesus Cristo, que é hoje, isso foi cortado definitivamente. O homem só pode ter uma única mulher. Então Jacó, por suas 2 esposas, trabalhou 14 anos. Mas todos já perceberam, e era notório a todos, que Léa era desprezada por causa do amor que Jacó tinha exclusivo por Raquel. Por isso, o acontecimento mudou tudo aqui. Léa, a esposa mais velha de Jacó, começou a ter filhos. Mas Raquel, a esposa mais nova e que ele mais amava, justamente ela era estéril. Ou seja, não podia ter filhos. Exatamente como Sara, esposa de Abraão, e como Rebeca, esposa de Isaac. Parece até que as esposas dos patriarcas todas eram estéreis.
para que eles usassem de fé, para que já começassem dependendo de Deus e continuassem com fé em Deus. Então o primeiro filho de Léa com Jacó foi Rúben, que será conhecido como tribo de Rúben. Este é o primeiro e primogênito. Está começando aqui a formação das 12 tribos de Israel, pois o primeiro filho que formaria a primeira tribo nasceu. Ele é Rúben, o primeiro de Jacó, ou Israel. E depois do nascimento, Léa disse com Rúben em seus braços: porque o Senhor Deus atendeu a minha aflição, por isso agora o meu marido Jacó com certeza me amará. E Léa engravidou outra vez e deu à luz um filho chamado Simeão. Será conhecido como tribo de Simeão. E outra vez Léa engravidou e chamou seu nome Levi, que será conhecido como a tribo sacerdotal de Levi. Então Léa disse: agora não tem mais jeito, Jacó, meu marido, com certeza me amará, mais do que Raquel, minha irmã, porque dei 3 filhos homens a ele. E Léa engravidou outra vez e deu à luz um filho, e desta vez o 4º filho chamou seu nome Judá. Será conhecido como a tribo de Judá. E é dessa tribo de que sairá o rei Davi, e também sairá Jesus Cristo, o Messias, o Salvador de todos os homens. E depois Léa parou de ter filhos, vendo aqui, irmãos, um claro exemplo de que um amor não pode ser conquistado através de filhos. E vemos também o florescimento ou nascimento das 12 tribos que irá compor a nação de Israel. O primeiro foi Rúben, o segundo foi Simeão, o terceiro foi Levi e o 4º foi Judá. E que esse filho chamado Judá, que os filhos de Judá formariam a tribo de Judá, que depois Jesus Cristo nasceria do Espírito Santo, mas teria como pai José, descendente direto da tribo de Judá, e que Jesus Cristo ficaria conhecido como Leão da tribo de Judá. Desse filho Judá e de seus filhos é que todos os israelitas hoje são conhecidos como judeus. E foi dessa tribo de Judá que nasceu o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Vimos 4 filhos, ou 4 tribos futuras até agora. Amanhã veremos todas as 8 tribos restantes, os filhos restantes de Jacó, e depois terá seu nome mudado para Israel, para ser conhecido como filhos de Israel, ou as 12 tribos de Israel. Gênesis capítulo 29, versículos 1 até o 35. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.